Bom dia. Gente, é a primeira vez que eu vejo o nome do Kaique aqui na sala de aula. Eu não acredito que ele tá aqui. Bom dia, Kaique! Vamos ver se ele me responde, hein? Kaique! Kaique, bom dia. Diretamente de Linhares para Soretama. Será que chega em Soretama minha mensagem? Kaique! Ele não responde. Bom dia, Grilo, Arthur. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Ei, Melissa. Melissa, vocês já tiveram aula hoje ou hoje a primeira é a minha? Já Segunda tivemos. já. Então vocês já estão acordados, já tá todo mundo animadíssimo. Vamos escrever o nome lá no bate-papo para fazer a chamada. Arthur, saudade de você, da gente bater uns papos na sala de aula, hein? Arthur, liga essa câmera, que eu sei que você tem câmera, Arthur. Bom dia, Inaê. E aí, Professor, eu tô com muita dor de garganta, aí eu não tô falando. Tá, não precisa de falar, a gente só quer ver sua carinha bonita. Não, mas tá inchado também minha cara. Ah, tá inchada. A minha também, ó. Eu acordei 8 horas. Eu engordei 10 quilos. Acordei 8 horas certinho pra assistir aula de ciências. Eu tô com sono ainda. Tá. Não pode ficar acordada. Tem que tentar seguir um ritmo de aula, de vida, na verdade. Professor, você nunca vou acostumar com a aula online, não. Não vai acostumar. Não, assim, a gente é o menos pior que a gente pode, mas a gente tem que tentar, vamos dizer assim, tentar fazer a coisa o mais normal possível, no sentido de não ficar dormindo muito de madrugada, segunda-feira e dormir 3 horas da manhã não faz sentido. A gente tem que faz sentido, sim. Enzo, não faz. Não pode, faz. Porque senão a gente muda muito. Na sexta-feira faz. Na sexta-feira, na noite de sexta-feira faz sentido dormir tarde. Hoje pode dormir tarde, mas dia de semana não. A gente tem que tentar seguir nossas responsabilidades. Não, é só não ir pra aula, entendeu? Aí você passa ela, você joga ela fora. Tá bom. Mas o Enzo sempre tá aqui. Eu sei que ele fala isso, mas é show da Xuxa. Professor, o Kaique saiu. Ué, gente, por que ele saiu? Só porque eu falei com ele? Será que ele ficou se sentindo... Acho que sim, ele ficou desesperado. Por quê? Todo mundo conhece o Kaique. De quem é essa gata? Pelo amor de Deus. Enzo. Ah, mais bonita do que ele. Linda gata. Não é minha. Primeiro que não é minha. Ah, não é sua. Ai, ontem, sem querer, deixa eu, enquanto o povo tá entrando, eu acho que eu posso fazer uma fofoca, não posso? Pode. Pode. Ontem, sem querer, sabe esses vídeos que as pessoas compartilham que não deveriam compartilhar? Pois então, compartilharam num grupo dos amigos, né? E aí eu vi, no meio do Amazonas, assim, tava todo mundo tomando banho, assim, num riozinho. Eu acho que era no Pantanal, em algum lugar desses lugares que tem jacaré, crocodilo. Aí eles observam o jacaré chegando e aí eles saem e o cachorro besta vai latir em cima do jacaré. E o crocodilo, sei lá, né? Aí o jacaré come o cachorrinho. Eu fiquei impressionado. Credo. Gente, que dor. Nossa, Meu eu Deus. vi isso. Não assistam se aparecer alguma coisa de um rio assim pra vocês no WhatsApp, porque deve estar viralizando isso. Meu Deus. No grupo Porque a da gente... família já chega. Já chega, né, Daqui a pouquinho já chega. Não assistam, não assistam. Você pensa que é algo normal, de repente é horroroso. Porque todo mundo gosta de cachorro, não é? Tem alguém que não gosta de cachorro? Professor, eu acho que eu já vi um cachorrinho marrom. Ele é branquinho. Ai, Arthur, você é carniceiro. Não duvidaria, não, que você já tenha assistido isso. Vamos lá, então já temos gente aqui interessante, dá pra gente iniciar o nosso processo. Olha só, vocês sabem que a partir desse mês nós vamos começar a fazer nossos VHs, né? VHs, na verdade. Ótimo. Explica esse trem que eu não entendi nada. Verificação de habilidades do aprendizado. Verificação do aprendizado das habilidades, que Ou melhor, não inferno. Na verdade, Prova. gente, não é prova. Presta atenção. É uma atividade... Lá vale ponto. Não, vale só para a gente conseguir compreender se vocês... para onde nós estamos indo. Façam com carinho, façam com amor. Vocês vão ter
24 horas para poder realizar a prova, só que... Tradução, prova. Presta atenção. A prova não, a atividade. Falei errado. Vão ter 24 horas para realizar a atividade de todos os professores. Mas, por exemplo, o de história, vocês vão ver que tem duas. Por quê? Porque uma é referente ao capítulo 4, sobre a Sociedade da Borracha, que eu coloquei 4 questõezinhas. E aí depois vamos ter outra relacionada ao capítulo 5, que são mais 4 atividades. Dia? E aí você tem 1 hora para fazer as 4. Mas assim, cada disciplina vai ter um dia para a realização da atividade, tá? E aí, mas a minha é pelo portal do SAS mesmo. Ai, meu Deus, caiu minha webcam aqui, peraí. Meu webcam é meu celular, vocês já sabem, né? E aí, façam com carinho, prestem atenção. E é interessante também que a gente não sabe aquela questão. É interessante para que eu saiba se a gente conseguiu alcançar aquele conteúdo ou não. Porque a gente sabe que as aulas online, essas aulas remotas, todo mundo tem consciência que não é a mesma coisa de a gente estar presente. Mas a gente tenta fazer assim, o melhor possível, né? Tentar se aproximar de vocês da melhor maneira possível. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. 9º ano. Não tem condições todo mundo estar com essa câmera desligada. Olha só. Nossa, eu pagaria pra ver o Rosa Maria Eduarda, Duda. Pelo amor de Deus. Nossa, a Maria Eduarda tá aqui? Cadê ela? Que eu não tô vendo. Acho ele tem a câmera assim. Xande! Aqui, a Sandy. Eu tenho o quê? Rafael. Você tem câmera assim. Isso, Rafa, vai Tenho entregando. Eu vou falar quem tem câmera assim. Eu vou fazer um teste aqui hoje, que eu quero ver, então, se todo mundo tá prestando atenção na minha aula. Eu vou falar o nome, e quem eu falar o nome, eu quero que fala presente, viu? Felipe Fregona. Aqui, presente. Bárbara. Felipe com certeza tá, professor. Felipe ama pintar seu quadro também, viu? Presente. Melissa. Obrigado pelo elogio, Vitor. Daniel. Presente. Bom. Grilo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Vou pular quem já tô vendo a carinha, hein? Bia. Presente. Caio. É tão bom ouvir a voz de vocês. Caio. Presente. Chile. Eu, presente. Enzo. Você não tá me vendo, não, professor? Ninguém tá te vendo, Enzo. Ana Clara. Presente. Ana Luísa. Presente. Elissa. Presente. Olá, Elissa, carinha, como estás? Júlia, tá aqui, não precisa. Rafael. Rafael. Pedro. Cominote. Interessante. Luísa. Eu. Ei, Luísa. Ana. Oiê! Ei, ok, tá bom. Só pra gente ter uma ideia só. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui pra gente começar. Depois o Danilo vai brigar comigo. Você ficou demorando muito, você ficou conversando muito, mas eu não consigo não conversar com vocês, gente. É isso aí, professor. Tem que conversar. Vamos conversar mais. Nós vamos conversar muito agora, peraí. Por meia hora. Pera. Ué, não tá voltando. Voltou. Ontem foi engraçado que nós tivemos uma capacitação. Só que, me ajuda, nós fizemos a correção já da página 12 e 13 aqui, não já? Eu não sei, não. Olha aí pra mim, Bia, Eu acho que a número 3, não. A 3 faltou? Eu acho que sim. Peraí que eu vou ver. Confere aí pra mim. Todo mundo abrindo nosso livro. Não faltou não. Tudo negociou já. Você Eu não sei. Não sei se Sim, você passou. Falta 14 e 15. Eu sei que já fez. Aqui nós também marcamos, nós falamos sobre as características do governo bolchevique. Você marcou. Aqui eu lembro que eu falei, então só falta a correção das atividades aqui mesmo, né? Pra gente fazer mais profundidade. Gente, olha só. Então nós estamos hoje, a ideia é que nós vamos terminar o nosso capítulo sobre a questão das revoluções que aconteceram dentro da Rússia. E é interessante que a gente lembre que essas revoluções russas elas vão acontecer, então, em 3 momentos.
Uma em 1905, que vai ser o Domingo Sangrento, aquela que o povo vai lutar contra o czar e que vai iniciar o processo todo. Depois, em 1917, nós vamos ter duas revoluções. A primeira é a chegada, o momento que o czar abdica do seu trono, e o segundo momento é o momento onde os bolcheviques assumem o poder, ok? E aí, os bolcheviques e quem mais? Os dois grupos? Os bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques que eram relacionados à classe operária, que representava a maioria da população. E os mencheviques, que representavam a burguesia. Vai acontecer uma guerra civil entre blancos e rojos, que nós falamos na aula passada, né? E, querendo ou não, vai se estabelecer aí uma sociedade socialista e nós vamos ter aí Stalin assumindo o poder, tá? E a partir daí, a giripoca vai piar. Que o bicho era sanguinário, tá? A gente fala muito de Hitler, muito de Hitler, e eu não sei por que a gente esquece de falar de Stalin, porque eu acho que ele era uma pessoa horrorosa, tão quanto Stalin, assim, tão parecida como o Hitler. Ele era bem doido mesmo, assim, sabe? Assim, eu penso assim que as pessoas são loucas, mas assim, quando elas têm o poder na mão ainda, a coisa piora muito, né? Mas enfim, Rafaela concorda comigo, tudo que eu falo. O poder corrompe. Concordo. Aquele lá da Coreia do Norte, outro doido. Tira o título de ditador dele pra você ver se ele não fica se cagando de medo. É muito complicado tudo isso, né? E a Coreia é uma coisa isolada, ainda a gente nem sabe o que está acontecendo lá, né? Se vocês procurarem para observar em relação... Tem alguns vídeos de algumas pessoas que fazem viagem para a Coreia, né? É bem pequeno o turismo lá, porque quem que vai querer conhecer a Coreia do Norte, né? Mas mesmo assim, outro dia eu assisti um brasileiro, né? Mostrando um vídeo dele fazendo uma viagem para a Coreia do Norte, né? Eu fiquei tenso em ver o vídeo dele. Eu fico imaginando... Sim, eu também fiquei. Você assistiu, Julia? Eu vi um vídeo da... Assisti. Era uma repórter que ela tinha ido lá. Ela até apresenta o Masterchef, eu esqueci o nome dela, Ana Paula. Eu acho que é Ana Paula Padrão. Ela foi lá e ela disse que você pode ser um turista e ficar 10 anos lá na Coreia do Norte que você não vai saber o que realmente está acontecendo. Porque com os turistas, eles tratam eles como se... Eles tratam eles bem para eles não interagirem com as outras pessoas e saberem o que realmente está acontecendo. É, verdade. Então, tudo é muito vazio, né? As pessoas eles não têm acesso à internet, né? Imagina a gente não ter acesso à internet nesse período que nós estamos vivendo. Não tem informação. Só um canal de televisão. Eles vivem num mundo muito à parte. Mas vamos lá, então, ver o que está acontecendo aqui na Rússia ainda, que é o nosso foco, por enquanto. A questão número 1 fala assim, ó, no dia 22 de fevereiro de 1917, acirraram-se as manifestações contra o governo de Nicolau II. Esse, gente, é o primeiro momento, tá? Da Revolução de 1917. Lembrando que em 1917 estava acontecendo o quê? Alguém lembra? O que estava acontecendo no mundo em 1917? Eu sei, tinha uma guerra. Primeira Guerra Mundial. Muito bom, Vitor. E todo mundo que respondeu, mas o Vitor falou, eu sei, então eu gostei. Peraí, em 1917 que era a Primeira Guerra Mundial. Isso, a Primeira Guerra Mundial vai de 14 a 19. Ok. Então, ó, em 1917 estava rolando a Primeira Guerra Mundial ainda, tá? Então, vamos lá. Esse 22 de fevereiro aí é tipo meu aniversário, só que meio que 82 anos atrás. Isso aí. Bom. Caramba, isso aí. Mas lá o calendário é diferente, né? Era diferente. Era um calendário revolucionário. Mas o dia refere-se daquele dia, faz uma relação com realmente o dia 22 de fevereiro. Tá bom, Rafa? Então vão acirrando-se o czar Nicolau com protestos e motins pela Rússia. Enfim, no dia 28, 2 dias antes da renúncia do czar, o soviete de Petrogrado divulgou o comunicado a seguir à população. Todo mundo lembra quem eram os sovietes, né? Eram aquelas pessoas que representavam os camponeses, enfim, que lutavam pelos direitos trabalhistas, uma espécie de sindicato. Antes do czar renunciar, então saiu isso aí, né? Falava assim, ó, o antigo regime conduziu o país à ruína e a população à fome.
Ele estava se referindo, então, ao czarismo. Era impossível suportá-la por mais tempo. E os habitantes de Petrogrado saíram às ruas para demonstrar seu descontentamento. Foram recebidos a tiro. Em vez de pão, receberam chumbo. Os ministros do czar lhe deram chumbo. Mas os soldados não quiseram agir contra o povo e se revoltaram contra o governo. Reunidos, apoderaram-se dos arsenais dos fuzis e de importantes órgãos do poder. A luta continuava e deve ser levada ao fim. O velho poder deve ser rendido para ceder lugar a um governo popular. Trata-se da salvação da Rússia. A fim de ganhar essa luta pela democracia, o povo deve criar seus próprios órgãos de governo. Ontem, 27 de fevereiro, formou-se um soviete de deputados operários compostos dos representantes das fábricas, das oficinas e dos partidos e organizações democráticas e socialistas. O soviete, instalado na Duma, todo mundo lembra o que era a Duma? Era o parlamento russo. Parlamento. Isso, muito bem. Impôs como tarefa essencial organizar as forças populares e lutar pela consolidação da liberdade política e do governo popular. O soviete nomeou comissários para estabelecer a autoridade popular nos bairros da capital. Convidamos toda a população a unir-se imediatamente ao soviete, a organizar comitês locais nos bairros e a tomar em mãos as conduções dos negócios locais. Todos juntos, com nossas forças unidas, venceremos para varrer completamente o velho governo e para reunir uma assembleia constituinte com base no sufrágio universal, igual, secreto e direto. Sufrágio universal, gente, é o voto, tá bom? Quando a gente fala de sufrágio universal, é um processo de eleição onde todo mundo tem o direito a escolher e a votar. Então, a letra A do nosso documento nos questiona assim, da seguinte forma. Aponte no documento uma passagem mostrando que os revolucionários conquistaram novas adesões em sua luta contra o czar. Deixa eu marcar aqui para a gente já vai respondendo a isso aqui. O soldado... não, rosa não vai dar certo. Peraí. Deixa eu trocar a cor aqui. Vou botar verde, que destaca melhor. Os soldados do governo juntaram-se à população. Essa parte aqui afirma, então, a gente consegue observar, né, que foi o momento ali onde eles vão conquistar realmente... Onde a revolução funciona, né? Que a força opressora, ela se posiciona do lado da sociedade. Eu já tinha passado, eu acho, lá no Alunos Books para realizar essa atividade, não já? Já. Depende da turma, porque o nono ano B está atrás do nono ano A no Alunos Book. O A está mais adiantado. Por causa dos feriados. Hã? Esquece. Vocês estão anotando? Deixa eu ver aqui. Posso passar?
Acho que não. Posso, Melissa? Posso? Por mim, Vitor, pode. Vitor também? Posso, Melissa? Vou passar, hein? Então tá bom. A letra B fala assim: de que maneira o autor do documento se refere ao czarismo e que proposta de governo ele defende? O czarismo ele é descrito como algo ultrapassado, né? E autoritário, a gente pode colocar. E propõe um governo popular. Acho que a gente pode resumir bem aqui, né? É isso aí. Refere-se, então, como que ele se refere ao czarismo? O czarismo é ultrapassado e autoritário. Qual é a opção? Propõe um governo popular, onde a população realmente escolhe através do sufrágio, tudo aquilo. Bom dia, Pedro Cominotti. Testando. Olha, tem mais gente aqui. Pedro. A gente que entrou. Bom dia, Ricardo. Bom dia, educado, nem responde. Bom dia, Vai Rafael. esquivar. Bom dia, Dalton. Bom dia. E Dalton! Bom dia! Bom dia, Lara. Eu não dei bom dia. Lara, bom dia. Ok. Fica nessa tela, por favor. Eu acho que Lara me mandou mensagem aqui no Zap. Peraí. Ah, não. É o quê? Que falou o quê? Fica nessa tela. Não entendi. Fica na tela aí. Clicar na tela? Não, fica nessa tela, por favor. Ah, tá nessa tela. É porque ele tá copiando. Não sei o que ele disse. Ai, também não sei. Em vez de ele copiar, não. Ele prefere falar. Ele disse fica nessa Fica tela. nessa tela. Ah, printa aí, gente. Qualquer coisa, tá? A letra C fala assim, com qual objetivo foi escrito esse documento, né? Com o objetivo de conseguir apoio do maior... peraí que eu fiz muito grande aqui o negócio. Pera. Só isso aqui já tá bom já. Tem algumas coisas que o SAS exagera nas respostas. Qual foi o objetivo, então, desse documento? Conseguir apoio do maior número de pessoas para o movimento revolucionário que estava acontecendo. Tá ouvindo música, Vitor? Eu tô falando sozinho, professor. Aham, eu tô de olho em vocês. É por isso que vocês não gostam de lugar a câmera, né? Porque eu vigio vocês. Eu tô falando sozinho. Pelo menos, gente, nós estamos, tá fresquinho. Eu acho que o pior de ficar em casa é no calor, né? Tipo assim, fazendo um sol de rachar e você tem que ficar aí dentro de casa. No inverno, a gente consegue ficar em casa melhor. Professor, eu tô sentindo tanta falta da praia, eu tô sentindo tanta saudade de uma praia, professor. Você não tem ideia. Eu ia pra praia mesmo nessa época. Faz o seguinte, pega um óculos 3D, né? Coloca na cara aquele de um inglês, bota um negócio de uma praia, manda sua mãe colocar um balde, você bota o pé dentro e fica... Entendeu? É uma boa. Ah, mas a areia também é tudo de bom.
Ai, nossa, pisar na areia. Mano, só vamos jogar areia no cabelo, que é a principal coisa que a gente lembra quando volta da praia, tirar a areia do cabelo, que é horroroso. Aí você vai... Nossa, horroroso, professor. Fala isso não. Jogar areia no cabelo, Deus me livre. Coloca o pé na terra. É, colocar o pé na terra é importante. Posso passar? Calma aí. Calma aí. Pode. Pode passar. Quem tá com dificuldade, tira print. Porque a ideia é a gente terminar o capítulo hoje. Vamos ver aqui. Número 2, o cartaz a seguir, de 1919. O cartaz traz, entre outros seguintes dizeres, trabalhadores, a Revolução de Outubro deu-lhes as fábricas. Que relação existe entre esses dizeres e os acontecimentos observados durante a Revolução de 1917? Então, fala aqui. Então, após a Revolução, acontece a estatização das fábricas. O que quer dizer estatizar, gente? Tornar público. Tornar público. Privatizar é tornar privado. Então, é algo que é do Estado e se torna privado. Então, vamos privatizar o SAI de Linhares. É porque o SAI pertence ao município. Aí, ok, aí se torna privado. Estatizar é o contrário. É algo que é privado, tornar-se público. É como se o Cristo Rei virasse uma escola pública. Hoje, por exemplo. Ok? Isso foi o que aconteceu ali. E quando fala assim, né? Trabalhadores... o cartaz fala, né? Trabalhadores, a Revolução de Outubro deu-lhes as fábricas. O que está falando sobre isso? Estatizou-se as fábricas, né? As fábricas agora pertenciam aos trabalhadores, né? Nós vamos... pertenciam. Cuidado com isso. Posso passar? Esse é pequenininho. É só mais um pouquinho. Tá. Duas linhas, gente. Já dá para passar, né? Foi. Aqui agora fala, faça uma interpretação da ilustração desse cartaz com um colega, né? Que mensagem o seu ator quis transmitir? Vamos tentar analisar esse cartaz juntos aqui, né? É um cartaz daquele período, mas olha só, gente. Esse cartaz faz referência a que momento da Revolução, gente? Será? Que período? Qual foi o acontecimento referido nesse cartaz? Isso foi
olhando ele o aí. Kizar saiu do... Foi com a guerra dos vermelhos e dos brancos? Não, né? Foi depois. Olha só, quando esse o cartaz fala de Kizar- 1905. Qual foi o acontecimento de 1905? 1905? Nós falamos que são dois, 1917 e 1905. O de 1995 foi o Domingo Sangrento. Foi o primeiro, lembra? Mas é qual cartaz? Enfim, mas vamos tentar Domingo analisar. Sangrento. Que foi o primeiro. Então, olha só, vamos ver o que tá as referências aqui, né? Fala assim, ó, os cartazes foram uma importante ferramenta dos russos para a propagação dos ideais do governo. Influenciados através disso. O cartaz a seguir é um exemplo, né? Tá falando que a minha conexão com a internet está instável. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Caiu alguma coisa? Mas deu uma Travado, mas travadinha agora- só. Mas já voltou. Tranquilo. Ok. Ele foi feito em 1929 pela artista russa Valentina Kulagina e chama-se 1905. A Estrada para Outubro, em uma referência aos acontecimentos históricos da Rússia que culminaram a Revolução de Outubro de 1917, né? Então vamos ver quais são as referências que estão em relação a isso. Nós temos a data, que é a primeira que eu perguntei para vocês, de 1905, que faz a menção de 1905, que foi o movimento que iniciou-se o processo de enfraquecer o czar, né? Embora o czar tenha permanecido no governo. Lembra que nós falamos que a morte de tantas pessoas que aconteceu em 1905 fez com que o czar tomasse algumas medidas. Entre elas, ele estabeleceu a construção da Duma, que era onde, por exemplo, os sovietes poderiam se representar politicamente. Mesmo que ele conseguia controlar isso, mesmo que com um poder moderador, fazendo mais ou menos o que ele quisesse, tá? Mas foi o primeiro momento dessa Revolução de 1917. Depois, a boina era um símbolo dos operários, né? Nesse cartaz, elas são retratadas ali, né? E carregando uma bandeira com um olhar firme para frente, né? Transmitindo essa ideia de vitória, de vamos para frente, né? Os operários trabalhando e correndo, tudo tem um simbolismo ali, né? As fotos das pessoas caídas no chão, mortas ali, referem-se ao Domingo Sangrento, né? O que aconteceu realmente em 1905, as pessoas foram dizimadas lá pelo exército do czar. Os bolcheviques são representados com as armas nas mãos, ali embaixo, para demonstrar força e poder. E se a gente conseguir observar, a gente consegue ver que dentro tem uma coroa com o rostinho do czar caída, assim, né? Ela faz realmente uma referência ao fim do czarismo na Rússia, né? Ou seja, misturar várias fotos e ilustrações. Mas aí a gente consegue observar que é um cartaz que está cheio de simbolismo, né? Mostrando para as pessoas ali tudo que... todo o processo da Revolução Russa. É um cartaz que ele é construído em 29, onde o Partido Comunista já tinha tomado realmente o poder, já tinha acabado a Guerra Civil, Stalin já estava no poder, e constrói-se esse cartaz para demonstrar aí todo um simbolismo daquele período da nossa sociedade, tá bom? Então, a letra B pede para a gente faça algo se a gente estivesse na sala de aula, mas como nós estamos aqui, vamos fazer juntos aqui, tentando resumir a nossa ideia principal. Essa é a nossa sala de aula, professor. Isso, a nossa sala de aula. Muito bem. Deixa eu marcar aqui. Faço uma interpretação da ilustração, né? Então, nós conseguimos ver, de certa forma... É o Stalin. Nós conseguimos ver a ideia, né, que indica fábrica em plenas operações. Nós podemos também deduzir que nós temos aí um operário, né? Não é verdade? E, querendo ou não, procura transmitir a mensagem de que o operário está Virando. atento, vigiando o inimigo, né? E querendo ou não, a gente tem que concordar que o cartaz ele tem um ponto intimidatório, né? Os operários armados, né? De certa forma traz essa ideia aí. Não, então a gente consegue observar esse conceito da fábrica em plena operação, porque tem fumaça, tem operário ali, né? E transmite essa mensagem do vigiando o seu inimigo, né? Todo mundo que fosse contra a revolução era, de certa forma, alguém que deveria ser vigiado e ser excluído dessa sociedade. O Stalin foi muito importante?
O Stalin foi muito importante para ele foi quando a gente fala, Enzo, dos governos totalitários, que foram aqueles governos que vão acontecer num período entre guerras. O que é o período entre guerras? É o período que acontece entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, tá? A Primeira Guerra Mundial vai terminar em 1919. A Segunda vai começar em 1939. Nós temos um período aí entre essas duas guerras, tá? E nesse período vai começar a se construir dentro da Europa como um todo os governos totalitários, que eram aqueles governos que tinham concentração da mão e eles eram autoritários, populistas, né? Vai formar-se o fascismo, né, na Itália e na Alemanha, com características fascistas, mas o primeiro governo que vai se surgir é o governo fascista. Então, quando a gente começa a escutar hoje, né, vocês devem estar escutando por aí em algum lugar, ouvir a palavra fascismo o tempo inteiro. Não é Eu não lembro o verdade? que é não, professor. Sim, mas vocês estão escutando, não estão escutando? O Falar fascismo, fascismo, fascismo. Então, Black Lives Matter, eles estão falando muito disso. Um governo fascista, o fascismo, ele vai surgir nesse período entre guerras que nós estamos estudando aqui. E vai se caracterizar pelo quê? Um governo extremamente popular, né? Um governo que, de certa forma, apoia o uso da arma e da violência contra qualquer tipo de coisa que, de certa forma, seja contra as regras estabelecidas pelo seu próprio governo. Um governo autoritário, um governo onde não existe democracia, um governo onde persegue as minorias, e aí tem racismo, é muito exacerbado, ele é legitimado pelo governo, né? E, de certa forma, é um governo que mente. Ele camufla as ideias e tenta transmitir só o seu ponto de vista, porque, querendo ou não, é um governo autoritário. Então, nós temos várias características do fascismo, nós vamos falar sobre ela daqui a alguns capítulos, mas só para a gente ter uma ideia que começa a se estabelecer o fascismo aqui. E junto com o fascismo vão surgir esses três governos totalitários, dentre ele a construção dessa Rússia soviética stalinista, que Stalin não é diferente, de certo ponto, nem de Hitler, nem de Mussolini, nesse processo da construção desses governos totalitários, que serão três, tá? Na França, na Itália, com Mussolini, na Alemanha, com Hitler, e na Rússia, ou na União Soviética, com Stalin. Por isso que ele é muito importante, ele faz parte da construção desse período aí todo, tá? Não que ele tenha sido bom, tá? Pelo amor de Deus, eu tô falando que ele faz parte do processo. Posso passar? Pra gente terminar. Pode não? Só falta esse pedacinho ali, ó. Ela tá acabando, né? Ah, faltam 7 minutos. 7? Uhum. Acaba em 45. É que eu achei que tava 45. Mas se vocês quiserem, a gente fica aqui. Concordo. Ah, eu não tenho nada melhor pra fazer. Na verdade eu tenho, mas eu não vou fazer. Pouquinho. A gente tem que se policiar muito para fazer as nossas tarefas em casa, né? Porque a gente tá em casa, aí a gente pensa assim, vou deixar para depois, e vai indo e não faz. Então, Aí faz 2 meses que eu tô falando isso. Você vai deixar para depois, Vitor? Porque tem que se policiar, porque senão a gente acaba não cumprindo as nossas obrigações. Imagine eu aqui em casa também, que é a mesma coisa. Eu tenho que parar. Então, todos os dias pela manhã, eu sento no computador e faço o que eu tenho que fazer. Aí eu falo assim, que vontade de falar, vontade, eu boto na minha cabeça. Não, você tá trabalhando. Você não pode, você tá em casa, você tá trabalhando. Faça suas coisas. Eu precisava que o meu celular ficasse mais pra cima. Assim. Os deveres, sim, eu não tô fazendo tudo, sabe? Mas eu tô me sincronizando com a matéria, sabe? Eu tô fluindo, entendeu? Entendi. Agora eu posso?
Senão vai acabar a aula, eu não vou falar essa última parte, não. Quem não conseguiu aqui, tira um print aí logo, hein? 1, 2, 3, printou, passou. Espera. Não, Enzo. Volta. Tira o print. Tirou? Tirado. Posso? Passei, hein? Alguém tira depois também, se quem tirou, passa pro Enzo depois. Terminando o nosso capítulo, então, aqui na página 17, tá? Vamos falar um pouco sobre a ascensão de Stalin, tá? Então, em 22, a Rússia passou a ser chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós já sabemos por que dos soviéticos, né, gente? Quando alguém perguntar por que a Rússia se passou a se chamar soviéticas, por que o soviético tá aí, em uma clara referência aos sovietes, que estavam lá desde o processo, desde 1905, tá? Lenin, né, ele vai se afastar em 1922, porque ele fica doente, né, vindo a falecer em 1924. Lembrando que o corpo de Lenin está até hoje no mausoléu lá em Moscou, que foi embalsamado, e as pessoas podem visitar, o corpo dele está lá até hoje, tá? Então, ele morre em 24, né, e aí nós vamos ter o estabelecimento, a presença de duas pessoas importantes para a Revolução. Trotsky, de um lado, e Stalin, do outro, né? Que era secretário-geral do Partido Comunista. Eles travaram uma disputa interna pelo poder, mas Stalin era muito mais sanguinário do que Trotsky, e ele acaba vencendo esse duelo contra Trotsky, né? E aí ele vai acirrar ainda mais a ditadura no país. Ele vai se tornar presidente e vai governar a Rússia até a sua morte em 1953. Olha só, hein? Então, tiraram o czar e colocaram Stalin no lugar. Mais ou menos isso que vai mudar. Vai mudar a estrutura do governo, né? Mas não vai deixar de ser um governo autoritário. Ele vai fazer tudo aquilo que é característica de um governo totalitário, né? Ele vai perseguir os opositores, ele vai eliminar membros do próprio partido que fossem contra as ideias que pertencessem a ele, né? O Trotsky, que criticava, né, o fim da via democrática, ele acabou sendo expulso do Partido Comunista, foi banido, ele foi exilado no México, mas Stalin era tão sanguinário que ele mandou um espião russo para o México para assassinar Trotsky lá, né? Dentro do período do governo de Stalin, transformou-se numa potência, mas ela se isolou do mundo, porque o mundo todo era capitalista e naquele período a União Soviética ainda era o único país socialista do mundo, né? E aí foi formando-se uma sociedade com estrutura igualitária, com os princípios do socialismo defendido por Karl Marx, e querendo ou não, a Rússia tornou-se um país controlado por uma elite, mas não uma elite hereditária como era o czarista, né? Era uma elite ligada às pessoas do Partido Comunista, e a maior parte da população ainda continuou vivendo em situações precárias e agora excluída das principais ideias políticas, tá? As coisas não mudaram tanto assim, não. Stalin se tornou um sanguinário, talvez não, com certeza pior do que o czar. Risca a tela, não. Deixa eu só marcar aqui. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu, Ali tem um falando. zoom. Deixa eu marcar aqui. Ok. Gente, com isso a gente termina a nossa aula, terminamos o nosso capítulo, tá? No Zoom, vocês acompanham lá no Zoom, quando eu mandar fazer as atividades aqui no final do capítulo, vocês façam, eu acho que eu já mandei essa semana. Já fiz. Ótimo.
Depois eu vou enviar para vocês o gabarito lá, igual de praxe. Tudo que a gente está fazendo de praxe vai continuar sendo feito. Qualquer inquietude, qualquer dúvida, ao momento que vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, mandem mensagem, me questione, tá bom? Para que a gente possa estar elucidando as dúvidas que forem surgindo. Eu espero que tenha sido clara a nossa aula de hoje, né? Que a gente tenha conseguido o nosso objetivo, que a gente tenha entendido o que foi dito, né? E nada. Saudades, beijos e nos vemos pós-pandemia, tá? Tchau, Beijo, tchau. beijo. Bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Felipe, até aqui ele risca. Ó, que ódio. Olha, sinceramente, eu não ligo. Sinceramente. Então some daqui, palhaço.